Daniel, capítulo 7, versículo 25. Nós vamos ver o que está escrito. Ele falará contra o Altíssimo. Ele está se referindo a este anticristo. Oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e meio tempo. Temos aqui então 3 tempos e meio. 3 anos e meio. Este é o tempo que o anticristo dominará a terra. Neste tempo surgirão 2 testemunhas, conforme nós vamos ver agora então na continuidade do nosso texto de Apocalipse. Vamos voltar então para Apocalipse, capítulo 11, do verso 3 ao 10. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser lhes causar dano, da boca deles sairá fogo, que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Amém? Nós estamos aqui diante de 2 figuras difíceis de interpretar. As 2 testemunhas têm sido, ao longo dos anos, apontados por muitos estudiosos como sendo Elias e Moisés. Então existe uma corrente teológica que afirma que essas 2 testemunhas se referem a Elias e Moisés. Isso se faz devido que a relação com os milagres e as pragas descritas então neste texto que nós lemos. Então eles associam os milagres, o poder, as ações destes 2 profetas e as pragas que aqui foram descritas, a figura então de Elias e a figura de Moisés. Há uma outra corrente teológica que afirma ser Elias e Enoque, pois ambos passaram por este mundo e foram levados ao céu sem experimentar a morte física. Então, nós temos uma corrente que defende a ideia de ser Elias e Moisés, e nós temos uma outra corrente teológica que defende a ideia deles serem Elias e Enoque. Essas correntes, elas não têm sido, nos últimos anos, tão popular mais. Mas ainda assim muitos defendem essas correntes pelo fato, conforme nós vemos, do texto tratar esses profetas usando a palavra homens, esses 2 homens. E aí então muitos entendem, não, se refere a seres humanos. Mas nós não podemos nunca descartar que o livro
do Apocalipse, eu tenho dito isso, ele é um livro cheio de figuras, e ele usa muitas figuras para poder mostrar e ensinar aquilo que João viu e ouviu para nós. E muitas vezes, como a gente vê, ele refere a anjos, refere a diversas coisas que a gente de fato não sabe discernir se ele está usando para descrever literalmente um ser ou apenas uma representação de algo dentro da história. E aqui eu estou me colocando pessoalmente, a minha opinião, se você entender diferente, como eu disse, você tem todo livre, né, abertura para isso, uma vez que existem essas correntes teológicas, mas eu, Cornélio, não entendo desta forma que essas correntes teológicas vêm descrevendo. Eu posso assim dizer, me junto, né, aos teólogos que compreendem que essas duas testemunhas são a igreja do Velho Testamento representada e a igreja do Novo Testamento representadas. Eu vou tentar então mostrar porque assim eu entendo, e o que eu vou aqui mostrar é aquilo que os teólogos que também defendem, né, esta posição apresentam. O livro do Apocalipse trabalha sempre essa unidade das duas alianças, conforme nós já vimos no decorrer destes estudos, né, dessas reflexões. A partir de Cristo, nós entendemos que já não existem então mais judeus e gentios. Nós estamos falando de um povo só, o povo de Cristo, o povo de Deus. Duas testemunhas indicam a forma como Jesus envia seus discípulos. Jesus sempre ensinou que nós deveríamos ir em duas testemunhas. As testemunhas são comparadas no texto a oliveiras e a candelabros. A oliveira é o símbolo do povo de Deus do Antigo Testamento. Candelabro é o símbolo da igreja do Novo Testamento. Quando nós começamos a leitura do texto de Apocalipse, vocês devem estar lembrados, o texto vai nos apresentando que Jesus estava entre os 7 candelabros, figurando as igrejas. Por isso, entendo que, na verdade, essas duas testemunhas fazem referência à igreja de Cristo que estará neste período da grande tribulação. Então, eu vou falar a partir desta compreensão a vocês, aquilo que creio. A igreja de Cristo nos dias finais será usada com grande poder. As duas testemunhas que representam então essa igreja vão fazer sinais notórios, coisas extraordinárias estarão acontecendo. O evangelho será anunciado de forma poderosa em todas as nações, o que irá incomodar o anticristo. O testemunho da igreja será acompanhado então de sinais e milagres. Entretanto, a igreja enfrentará a fúria da besta, por causa do seu poder, por causa daquilo que ela está demonstrando poderosamente diante de todos. E ele virá contra a igreja, com todo o seu ímpeto, com toda a sua força, virá para destruir definitivamente a igreja. Agora eu tenho uma notícia para dizer para vocês. A besta, o anticristo, vencerá a igreja. Vencerá, segundo o texto está dizendo. As duas testemunhas foram mortas. Vai cessar a pregação da palavra. Vai por fim.
o evangelho vai deixar de ser anunciado. Como eu falei, vai terminar o tempo dos gentios. O tempo do arrependimento, o tempo de haver ainda conversão, vai cessar. Entretanto, a boa notícia para nós é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Veja só o que diz agora a continuidade, a partir do verso 11, Apocalipse 11, a partir do verso 11. Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé. E um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. A vitória da igreja está relatada nestes versos que nós lemos. A igreja é vencida, o evangelho é silenciado, mas Deus levanta a sua igreja. A morte não pode deter a igreja, a morte não pode deter a mim e a você, que fomos comprados com o sangue do Cordeiro de Deus. Amém? O inferno não pode nos vencer. Por quê? Porque os nossos pecados foram pagos na cruz. E o que está acontecendo aqui? A igreja foi temporariamente vencida, assim como Jesus temporariamente parece ter sido vencido na cruz. A igreja está passando pela mesma experiência. Depois de 3 dias e meio, Deus então sopra vida sobre a sua igreja, e ela se levanta, ela torna a viver. Mas ela não torna a viver para agora proclamar o evangelho. Deus sopra vida em nós, Deus sopra vida sobre a sua igreja e nos levanta. E aqui eu estou falando da igreja de Cristo no seu todo, para a ressurreição, para subirmos para o céu. Veja, e eles subiram. Eles não ficaram agora mais para testemunhar. Acabou o tempo do testemunho. Acabou o tempo da igreja proclamar. Então, a igreja agora é ressuscitada para subir ao encontro de Jesus. Ela é arrebatada. Aqui acontece o arrebatamento, para que se inicie o juízo final de Deus sobre toda a terra.